Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe a Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo que o judeu me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, e quem é o que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele bebe a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, troca dele, e do seu filhos e do seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-lhe dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Então aqui nós temos aqui um diálogo entre Jesus, uma mulher de Samaria, e Jesus estava caminhando com seus discípulos, ele cortou-lhe pela região de Samaria. E nós sabemos a história que os samaritanos não se dão com os judeus. Se você for ver no Antigo Testamento lá, principalmente nas guerras que aconteciam contra Israel, quando Israel, as tribos do norte tinham sido levadas cativo. E você vai ver lá a história que a Síria acabou trazendo outras pessoas de outras nacionalidades ali, colocando em Samaria, e aí ia haver aquela mistura, como nós já sabemos. Mas vamos tentar aqui para a revista, que diz assim: nessa lição temos um panorama geral a respeito do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por eles para trazer as boas novas. Então, esse avivamento noivo do Evangelho parte de Cristo Jesus e chama a sua comitiva, os apóstolos. E é os apóstolos que vão levar as boas novas, e essas boas novas é o que vai trazer o avivamento para o pecador. A gente sabe que o avivamento é uma mudança de vida, é uma mudança, uma transformação. Então, como o Senhor Jesus ele chama os apóstolos e vai fazer chamar deles para levar o Evangelho, é justamente isso, para poder assim trazer o avivamento nos tempos de Jesus. Diz assim: os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros, como nós temos aqui escrito. Então os apóstolos eles contribuíram, usados por Deus, para trazer o avivamento ali na época do Senhor Jesus. Diz assim: o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. A gente sabe que Deus ele se revelou, se manifestou de diversas maneiras, mas quando olhamos para o Novo Testamento em diante, é a última revelação. Correto? Os escritos dos apóstolos, as cartas, o Apocalipse, ali é a última revelação. Então, não pense que nós teremos outra revelação. Não temos mais. O cânone está fechado, 66 livros que você tem na palma da sua mão. Então não há mais uma outra revelação. A última revelação foi por intermédio de quem? O Senhor Jesus. Deus se revelou pelos patriarcas, pelos profetas, não é isso? E no Novo Testamento, Deus se revelou na pessoa de Jesus. Então a última revelação é Cristo. No decorrer do Novo Testamento temos aqui o cânon fechado. Amém, meus irmãos? Estão conseguindo compreender? Amém? Então, eu quero que você coloque na mente de vocês é que o Novo Testamento é a última revelação através de Cristo Jesus. E assim chamado pelos apóstolos a levar as boas novas, e temos aqui as epístolas, os evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Então, essa aqui é a última revelação. Então, não haverá outra revelação da parte de Deus. Diz assim: abordamos primeiramente o avivamento em João, mas a objetiva parte de Cristo para uma missão gloriosa.
analisar que, aqui não pela ordem, mas podemos perceber que o avivamento nos evangelhos, que aqui na revista começa a declarar, começa por João. O avivamento escrito no evangelho de João. Então, como foi esse avivamento? Aí diz assim: o evangelho de João foi escrito entre 80 a 95 depois de Cristo. Sua abordagem é diferente dos outros evangelhos. Daí não se considera tão sinótico, semelhante. No encontro de Jesus com a mulher, que é o texto que a gente leu agora, João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, água diferente revelada aos homens, né? Jesus me revelou para ela uma água, não era uma água natural, é o que acabamos de ler aí, é água que jorra, é uma água que jorra para a fonte, para a vida eterna. Então, há uma revelação do Senhor Jesus para aquela mulher, nessa água que é diferente, ela é revelada aos homens. Você pode perceber no versículo 14, no capítulo 4 de João, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Repare bem que aqui no avivamento do evangelho de João, Jesus vai falar para aquela mulher: olha, terá uma água em que você nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Ou seja, a água que Jesus lhe daria, faria na pessoa uma fonte, e nessa fonte jorraria para a vida eterna. Entendeu? Jesus daria água para a mulher, Jesus daria água para a pessoa, essa água da vida eterna, essa pessoa receberia essa água seria uma fonte, e essa fonte jorraria para a vida eterna. Então, o avivamento no evangelho de João, a gente pode destacar aqui nesse capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Tanto que os apóstolos ficam meio assim, né? Pô, como é que você é um judeu? Aquela questão de falar com a mulher samaritana, mas enfim. Então, esse versículo, ele resume a missão redentora de Jesus. Ou seja, qual é a missão? Preencher o vazio do homem. É nessa água que ele está proposto a dar para o pecador, e essa água que Jesus lhe der, fará na pessoa uma fonte, e nessa fonte vai jorrar para as pessoas, para o quê? Para a vida eterna. Então, essa água, esse preenchimento da alma, é o que o Senhor Jesus nos propõe, nos concedeu, na verdade, depois que nós nos convertemos. Então, nós não somos pessoas interiormente vazias, mas somos o quê? Cheios. Temos uma fonte no nosso interior, e nessa fonte é que está jorrando. Na medida que você bebe dessa água, essa fonte continua. Correto? Você para de beber da água da fonte, que é Cristo, você interiormente acaba secando. Amém? Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estavam mortos espiritualmente. Então, vamos olhar aqui no Evangelho capítulo 4. Você que está com a Bíblia aberta aí, vamos retornar novamente. Vamos ver o que aconteceu Olha o que aconteceu com os habitantes de Samaria. Vamos ler aqui o versículo 39. Diz assim, capítulo 4 de João: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-lhe tudo quanto tem feito. E depois de ter os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Então você percebe que depois daquele encontro da mulher samaritana, e quando ela vai contar para os habitantes de Samaria tudo que houve entre a conversa entre os dois, olha o resultado aqui da mensagem divina. Os samaritanos rogaram a Jesus. Eles rogaram, eles pediram
permanece conosco. Jesus ficou 2 dias. E agora, não era mais só pelo testemunho que ela deu, mas sim porque eles reconheceram o Cristo verdadeiro que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, através daquela mulher que foi até os samaritanos, contou aquele episódio, e aí o que aconteceu? Os samaritanos creram, os samaritanos rogaram, permaneça conosco, e ali puderam receber a palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida? Bom, como eu já havia falado, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Abra aí Colossenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, leia por favor versículo 12 e versículo 13, quem achou, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, olha como é que estava o nosso estado como pecador. Só você ver aqui, nós estávamos mortos, os delitos e pecados, éramos incircuncisos, não tínhamos, nem fazíamos parte da aliança de Israel, mortos e circuncisos, enfim, mas ele, como nós fomos batizados nas águas, né, não é isso? De uma forma simbólica, é como se a gente sepultasse junto com ele e nós ressuscitássemos juntamente com ele, uma nova criatura. Então, essa ressurreição, simbolicamente nós sepultados na água do batismo, e nós ressurgimos ali como uma nova criatura, simbolicamente falando, porque na verdade o homem interior ainda pode se manifestar. Não é que nós somos salvos em Cristo, fomos batizados, tomamos a ceia, fazemos parte da comunhão, que a velha natureza não pode aparecer. Ela pode, mas todo dia eu e você, como cristãos, precisamos mortificar as obras da carne para que essa criatura nova que somos nós, em nome de Cristo Jesus, possamos andar em novidade de dia todos os dias. Mas nós fomos perdoados pelas nossas ofensas, pelos nossos delitos, e agora somos uma nova criatura. Isso sim é o maior poder de avivamento espiritual no nosso interior. É saber que nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Bom, agora a gente sai de João. Vamos ver aqui Mateus, que já, como havia declarado, o seu avivamento. Nos Evangelhos, já falamos aqui o texto de João. Agora vamos ver aqui Mateus. Diz assim na revista: o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino. As expressões reino dos céus, reino, o reino de Deus, aparecem 30 vezes no texto. Então, no Evangelho de João, escrito por Mateus, que era um publicano, e depois foi chamado, e agora é um apóstolo, ele frisa muito essas expressões: reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus, o Evangelho do Reino. Esse Evangelho é mais conhecido como Mateus apresentando o Messias, o ungido. Por quê? Porque Israel estava esperando quem? O Messias, que é o Cristo, o ungido de Deus. Então, quando Mateus vai escrever o Evangelho, que está no seu nome, ele vai apresentar aos judeus esse Messias, esse Cristo esperado, o Rei. Então, por isso que fala o reino de Deus, reino dos céus. Por quê?
porque ele está focando na pessoa de Cristo como o Messias, como Salvador. Ele apresenta nesse Evangelho Jesus como o quê? Como Cristo das Escrituras, como Messias, aquele que há de vir. Por isso que também aqui na revista mostra esse avivamento do Evangelho de Mateus. Vamos ver aqui Mateus capítulo 4. Leia, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz caiu. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Viu? Ou seja, qual é o avivamento no Evangelho de Mateus? É mostrar o Messias para os judeus, para comprovar que ele de fato é o Messias. E esse Messias estava fazendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o Evangelho de Mateus sempre vai focar nisso: reino de Deus, reino dos céus, ou o Evangelho do reino. Por quê? Porque ele queria mostrar para os judeus que o Messias havia chegado. Alguma dúvida entre o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, irmão? Ficou claro? Porque quando olhamos para os Evangelhos, não apenas, é claro, precisamos ler de fato, mas quando você vai entender o contexto, por que foi escrito, o direcionamento, qual o propósito, você vai entender mais profundamente. É por isso que esse Evangelho de Mateus, ele apresenta esse Messias, o esperado para os judeus. Até o próprio Jesus falou para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Vamos ver agora Evangelho de Marcos. Bom, se no Evangelho de João, Jesus ele se apresenta como aquele que preenche a alma, preenche o vazio interior do homem. Aquele homem, Jesus se apresenta como aquele que dá uma água diferente, não uma água natural que nós bebemos, mas uma água que jorra para a fonte da vida eterna no nosso interior e que mata a nossa sede espiritual. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, percebemos que Mateus, o apóstolo, apresenta Jesus como Messias, como Salvador. Agora, quando olhamos para o Evangelho de Marcos, diz assim na revista: o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Então, vamos perceber que no Evangelho de Marcos tem 3 características que Marcos apresenta a Jesus. Se diz assim: primeiro, ele mostra Jesus como um servo vencedor. É como, já viu um boi forte, robusto, sofre muita força. Jesus, como um servo sofredor, ele com muita força, poder, mas sofreu. Sofreu zombaria, sofreu na mão dos pecadores, sofreu sendo crucificado, enfim. Mas esse servo sofredor em que Marcos apresenta Jesus é um servo que venceu. Ele venceu o quê? Venceu as enfermidades, venceu os demônios, venceu a força da natureza e venceu a morte. Ou seja, quando olhamos para o Evangelho de Marcos, apresenta esse Jesus, um servo sofredor, mas que venceu. Venceu os demônios, venceu a morte, venceu as enfermidades. Então, nesse Evangelho, apresenta Jesus
como alguém que sofreu, mas como alguém que venceu. Então, quando você olhar para o Evangelho de Marcos, lembre-se disso, que no Evangelho de Marcos, Jesus, o servo, sofredor, mas que venceu. Porque, como eu falei, quando a gente lê os Evangelhos assim de forma rápida, e a gente não entender que propósito cada um escreveu, você dificilmente vai conseguir compreender. Mas quando você começa a ler, né, entender qual foi a finalidade de Marcos escrever, de Mateus escrever, de Lucas escrever, de João escrever, fica melhor, fica mais fácil para você conseguir entender os evangelhos, que não é difícil. Diz assim, segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes. Ou seja, você mostra Jesus, o servo sofredor que venceu, o servo que venceu. Aí você tem Jesus como servo maltratado. Então você destaca bem que nesse evangelho de Marcos você tem Jesus, o servo venceu, mas o servo que foi maltratado, que foi traído por Judas e foi abandonado pelos discípulos lá no Getsemane. Lembra quando Judas foi lá com aquela corte dos religiosos, os soldados, e foi até lá no Getsemane, e os apóstolos aí depois se dispersaram. Judas havia traído o Senhor Jesus. Nós sabemos a história. Abra aí o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 10 e versículo 11. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, o folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como extra entregaria e ocasião oportuna. Interessante, né? Se você olhar aqui para o Evangelho de Marcos, como acabamos de ler, olha que Judas Iscariote, e olha que Marcos da frisa, né? Um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Irmãos, o Evangelho de João mostra um episódio em que Maria foi derramar um unguento, né? Um perfume cheiroso aos pés de Jesus, e todos estavam na sala. Quando ela derrama aquele bálsamo, aquele bom perfume, Judas, ele vai olhar para aquela cena e vai dizer o quê? Nossa, que desperdício. Podia ter pegado esse produto aí e ter vendido, dado aos pobres. Mas Judas não se preocupava com os pobres. Está lá. Mas ele era ladrão e tinha bolsa. Então Judas não tinha nenhuma piedade com os pobres. Mas ele era ladrão. Então, como ele é intencionado por dinheiro, ele vai procurar quem? Os líderes religiosos, para entregar a Jesus, porque os próprios religiosos já tinham uma ira contra Jesus, pelos embates que você for ver no Evangelho. Mas agora, um deles vai chegar até ele e vai falar, e diz o texto aqui que eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar dinheiro. Aí Deus ficou maravilhado, né, irmãos? Depois que fez uma promessa de dar dinheiro para ele, como é que o juiz ficou? Vamos esperar uma boa oportunidade. E qual foi a oportunidade? Entregar Cristo lá no Getsemane. Então, repare bem que a motivação de Judas de entregar Cristo era isso aqui. Então, no Evangelho de Marcos, mostra Jesus traído, humilhado,
Abra aí também Marcos capítulo 15. Passa um capítulo aí. Marcos capítulo 15. Diz assim, a partir do versículo 2: E Pilatos lhe perguntou, quer dizer, versículo 1: E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio formado conselho, amarrando Jesus, o levar e entregar a Pilatos. E Pilatos respondeu: Tu és rei dos judeus? Ele respondeu, disse: Tu o dizes? E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então a gente vê aquele episódio, a gente vai ser julgado, o sinédrio ali acusando Jesus de tantas coisas e que não tinha nenhum fundamento, mas ele foi levado, a multidão queria, incitado por esses homens para crucificá-lo, foi crucificado, foi cuspido, bateram nele, enfim, nós sabemos do que aconteceu com Jesus. Mas diz aqui que no terceiro dia Jesus é um servo triunfante, ou seja, um servo vencedor, um servo sofredor, mas um servo vencedor. Abra aí Marcos capítulo 16. Então, quando você pensar no Evangelho de Marcos, pense que Marcos está apresentando Jesus como servo sofredor, vencedor e triunfante. Então ele venceu, sofreu e triunfou. Marcos capítulo 16, versículo 6 a 8. E ele disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali os verei como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas e nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Então aqui o texto mostra sobre a ressurreição de Cristo e mostra que Cristo venceu a morte, o pecado, o mundo, e não nenhum desses três itens tem domínio sobre Jesus. Então Marcos mostra também Jesus, um servo que triunfou. O avivamento em Lucas. O avivamento em Lucas, como era um médico, um doutor e também um pesquisador, o avivamento em Lucas diz assim: o Evangelho de Lucas, chamado como o médico amado, por Paulo, Se for ver lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, está lá, Lucas, o médico amado. É considerado o Evangelho do Filho do Homem. O Evangelho de Mateus apresenta como Messias, como Cristo, como aquele que leva a mensagem do Evangelho do Reino. O Evangelho de Lucas mostra que ele é o Filho do Homem. Abre aí Lucas 19. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Ou seja, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem.
Amém? Sempre apresenta Cristo como Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem com a mensagem dos anjos aos pastores. O novo tempo que chegava para Israel e ao mundo era o avivamento vindo dos céus. Vamos abrir aqui no Evangelho de Lucas. Abra aí no capítulo 2 também. Ou seja, um avivamento que viria dos céus, enviado por Deus. Capítulo 2. Diz assim, no capítulo 2, versículo 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela veio dar luz, e deu a luz ao seu primogênito, o envolveu em panos, e deitou a manjedoura, porque não havia lugar para estalagem. Ora, havia naquele mesmo comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite do seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, ou seja, o avivamento vindo dos céus. Pois na cidade de Davi, ou seja, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E esse é o sinal: vocês vão achar ele envolto com panos e uma manjedoura. Ou seja, depois aparece aquela corte de anjos cantando a Cristo, uma recepção angelical, né, porque, naturalmente falando, quando um descendente de um reino, de um trono, né, quando nasce um menino, é uma alegria, né? Uma festa e tal, mas também teve festa, mas uma festa angelical. Né? Você vê que aqueles milhares de anjos ali celebrando e louvando ali pela vinda do Messias. Então os pastores tiveram observaram aquela manifestação angelical, ficaram temerosos, pavorosos, mas eles foram até lá, no local onde o anjo havia falado, e ali eles puderam ver o Cristo, o Salvador do mundo. Então esse avivamento em Lucas mostra esse avivamento vindo dos céus para toda a humanidade. Continuando, irmãos. Então a gente frisou Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora vamos ver em Atos dos Apóstolos. Se nós observarmos, vemos o avivamento nos evangelhos, agora vamos ver em Atos dos Apóstolos também que houve um avivamento. Diz assim, o avivamento dos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história descritiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. A gente sabe que quando começa em Atos dos Apóstolos, o avivamento ele incendeia de tal maneira que o evangelho ele é espalhado em vários lugares do mundo. Então não ficou só em Israel, não começou em Jerusalém, começou em Israel, mas esse evangelho, essas boas novas, ela se alastrou. Então esse aqui é o que podemos falar sobre o avivamento nos tempos dos apóstolos. O avivamento na igreja primitiva. Estou indo na revista. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando o nosso Senhor disse aos apóstolos, em suas despedidas: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, havia uma promessa dos discípulos que Jesus havia permanecido por um espaço de 40 dias após a sua ressurreição. E que Jesus ordenou aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles precisavam ficar porque era uma promessa do Pai, uma promessa que estava lá em Joel, capítulo 2. E aí os discípulos tiveram que permanecer em oração, esperando, orando, reunido, até chegar o que é a promessa. Então, o avivamento
ele começa aqui, com o cumprimento de uma profecia, e essa profecia se cumpriu sobre os discípulos. Aqui veio o avivamento sobre a vida deles, ou seja, o batismo, né? Eles foram imergidos. Enfim, o batismo do Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em Joel. Abra aí, Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, versículo 29. Capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecer depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vós filhos e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Então, essa é uma promessa que havia sido feita, e verdadeiramente essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2. Né? Estavam todos reunidos, e de repente, veio do céu, como o som de um vento impetuoso, e foram lá, enchendo da casa, foram repartidas como línguas de fogo, e pousaram sobre eles, e todos eles começaram a falar em novas línguas. É isso? É isso que aconteceu? Irmãos? Ninguém está dormindo não, né? É aula de avivamento, irmãos. É aula de avivamento, irmãos, tá? Se você está com sono ainda, deixa o sono para lá. Então, em Atos 2, vem a promessa. Vem esse revestimento, né? Essa promessa do Pai. Vamos lá, no Evangelho de Marcos, diz assim: disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, beberão coisa mortífera alguma não fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aqui é uma promessa de Jesus, que não só haveria poder sobrenatural, mas também como falariam em novas línguas. E assim aconteceu em Atos capítulo 2. Vamos lá em Atos capítulo 2, irmão. Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 e 4. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Depois dessa manifestação sobrenatural, a gente vê que tinha muitas pessoas em torno, e viu aquela manifestação, viu aquilo ali. Se os irmãos olharem aqui no versículo 11, versículo 11 diz assim: cretenses e árabes de todos os termos ouvido em nossa própria língua. Ou seja, na medida que estavam profetizando, falando em outros idiomas, todos que estavam em torno, vai estar falando meu idioma? Mas eles não são galileus, vai estar falando meu idioma? Entende o que aconteceu? Então eles ficaram maravilhados, ficaram espantados com aquela cena. Uns ficaram tão maravilhados e outros diziam que estavam o quê? Estavam bêbados, ainda está bêbado eles. Mas no versículo 14, Pedro vai dar uma resposta. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantando a voz, disse: varões judeus, e todos que estão em Jerusalém, sejais notório isso, e escutais minhas palavras. Esses homens não estão empregados como os pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, às 9 da manhã. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, Pedro vai explicar aquela manifestação espiritual que aconteceu com Joel capítulo 2. Ele vai dar o que? Vai dar a base. Não, isso aqui foi um cumprimento de uma promessa que nos últimos dias que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Ou seja, esses últimos dias
Começa lá e continua até hoje, também nos últimos dias. Esse derramado do Espírito começou lá em Atos 2, mas ainda continua até hoje. Por isso que nós estamos nos últimos dias. E Pedro vai lá explicar essa manifestação, vai exortá-los, e no final, como você pode ver, houve conversão de pessoas. No próprio texto aqui, no capítulo 2, no versículo 37, ouvindo eles isto, perguntaram-lhe em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso. Então, houve ali conversões de pessoas. Para executar essa grande obra, foi que o Pai nos convocou para levar esse Evangelho